Essas são as melhores reuniões. Quando colocamos nossos chinelos, nossos pés esticados em direção ao fogo da lareira e nossos drinks ao alcance de nossas mãos. Quando o mundo inteiro e algo além do mundo se abre para nossas mentes à medida que falamos. E ninguém reivindica ou tem qualquer responsabilidade com o outro, mas todos são pessoas livres e iguais, como se tivessem se encontrado há uma hora, ao mesmo tempo que uma afeição enternecida pelos anos nos envolve. A vida, vida natural, não possui dádiva melhor que essa para dar. Quem poderia merecer isso? C.S. Lewis, Amizade, Os Quatro Amores. Olá, meus queridos amigos. Voltei aqui para compartilhar mais uma leitura, né? Mais uma resenha de um livro. E aqui eu trouxe um livro muito lindo, gente. Um livro não é romance, não é história, não é terror, não é drama, não é suspense, não é nada disso. É um livro de natureza bibliográfica, né? Um livro sobre dois homens que já falamos bastante aqui nesse canal, J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, né? Eu estou falando de O Dom da Amizade, do Colin Duriez, né? Ele é um escritor britânico, né? E é um cara que tem muita propriedade para falar sobre Tolkien e Lewis. Ele firmou toda a sua trajetória com base nesses dois autores, estudou muito. Inclusive, uma curiosidade, ele apareceu na versão estendida de O Senhor dos Anéis, né, naquela parte ali onde fica, né, o pessoal comentando, ele aparece lá. Então, e foi muito premiado por suas contribuições, suas palestras e escritos a respeito, né, desses dois autores fenomenais chamados Tolkien e Lewis. Então aqui a gente vai falar, né, a gente vai encontrar, na verdade, um escrito a respeito desses dois autores, desses dois escritores, que na verdade são amigos, tiveram uma longa vida juntos nesse sentido de amizade, né? É, e o Colin ele vai começar, claro, eu vou folhear um pouco o livro nesse vídeo, porque por ser um livro que não tem uma trama, é questão mais bibliográfica mesmo, tem muita coisa aqui que a gente pode estar adotando. O que eu acho muito interessante são o sumário, né? Como ele dividiu os capítulos. Eu vou ler capítulo a capítulo e vou falar mais ou menos o que ele vai tratar ali, tá? Se você já viu vídeos anteriores do canal, você vai saber que Tolkien é o escritor de, ou se não viu também, mas você deve saber, Tolkien é o escritor de O Senhor dos Anéis, a trilogia, né, original, O Hobbit, o Silmarillion. Nós temos vídeos para todos esses vídeos aqui no canal, e entre outros, né? Mas esse é o legendário, né, de Tolkien que chamamos. E Lewis é escritor de Crônicas de Nárnia, bem como diversos outros livros, sempre muito alegoricamente falando, com conteúdo religioso, né? Aqui a gente vai ter um Tolkien que é católico, né, romano, e Lewis vai nascer num lar cristão anglicano, protestante, vai ao caminho do ateísmo, até que finalmente conhece Tolkien e, através dessa amizade, um fator muito forte para a sua conversão ao cristianismo foi essa amizade com J.R.R. Tolkien. O primeiro capítulo ele vai ser os anos de formação, que vai entre 1892 a 1925, né? Então, ele vai paralelamente contar, Colin vai contar para a gente paralelamente a vida, a infância e a juventude, né, de cada um dos dois, mesmo que de forma distinta, né? No segundo capítulo, a gente fala
No segundo capítulo, a gente vai encontrar o tema Encontros de Mentes e Imaginações. Tolkien e eu falávamos de dragões. E aí ele vai abordar de 1926 a 1929. E aí é quando eles se conhecem, e aí eles descobrem gostos peculiares entre um e outro. Repare bem, eu vou dar uma explanação geral, mas o tema do livro é o dom da amizade. Então, em seguida, já falamos sobre isso, tá? O terceiro capítulo é O Mundo em Forma de História, Mitopoeia, né? Ele vai falar entre 1929 e 1931. E aí, tá, detalhe. Ah, entre 1892 a 1925 vai acontecer parte a parte inicial da juventude pré-vida adulta dos dois. E ambos participaram da guerra, da grande Primeira Guerra, né? Primeira Guerra Mundial. E Tolkien vai perder um grupo de amigos muito querido dele, e Lewis também, embora eles não se conheçam. Mas em breve, quando eles passam a se conhecer, eles conseguem enxergar um pouquinho de seus antigos inimigos que já não estavam com eles, seus antigos amigos, desculpa, que já não estavam com eles, um no outro. No capítulo 4, a gente vai ter os anos 30, o contexto da ortodoxia imaginativa. Assim, eu não sei se você já leu, mas existe um livro chamado Ortodoxia, né? Inclusive eu tenho aqui em nossa pequena coleção, que é do Chesterton, né? Na qual esses dois autores aqui, brilhantes, amavam Chesterton. E por isso esse tema, porque eu não vou abordar muito sobre ortodoxia, mas aqui a gente vai falar sobre mito e contos de fada e o que cada um cria a respeito disso, porque para eles tem até uma parte muito interessante que diz o seguinte, aqui na página 252, que diz assim, ó, outra importante característica do impacto de Tolkien sobre Lewis, também relacionada à sua distintiva doutrina de subcriação. Repare que Tolkien, ele não vai acreditar muito em você criar uma fantasia. Ele vai dizer que toda fantasia escrita é uma subfantasia, uma subcriação da criação pré-existente. Então ele diz o seguinte, ó, sua crença de que a mais alta função da arte é a criação de mundos secundários ou outros, internamente consistentes e coerentes, que por causa dessa precisão imaginativa são capazes de capturar parte das profundidades e do esplendor do mundo primário. Então, a parte ortodoxia aí vai ser uma questão bem filosófica entre eles mesmos e no quão esses dois grandes autores, grandes homens, se encontravam. No capítulo 5 surgem os Inklings, né? Amizade compartilhada. E aqui eu posso citar uma pequena parte desse capítulo que diz assim, ó. Portanto, a verdadeira amizade é o menos ciumento dos amores. Dois amigos deleitam-se em se unirem a um terceiro e três a um quarto, contanto que o recém-chegado esteja qualificado para se tornar um amigo de verdade. Então, isso, na verdade, é um trecho do livro Quatro Amores, do Lewis, e vai falar um pouco sobre esse capítulo aqui dos Inklings, que era Lewis, Tolkien e alguns outros amigos, também escritores, outros nem tanto, mas que era um clube informal que se reuniam para conversar, para ler uns aos outros, os seus ensaios. Aqui é dito que muitas obras foram primariamente apresentadas e lidas inicialmente de um para o outro, ali durante as reuniões dos Inklings. No sexto capítulo, a gente vai falar sobre duas viagens para lá e de volta outra vez. E aí aqui a gente começa a falar sobre as grandes obras desses autores magníficos, né? Aqui as duas obras, a primeira eu recordo muito bem, que é Lá e de volta outra vez. Esse é o tema original, inclusive, e depois ele foi apresentado para nós como O Hobbit de Tolkien. De Lewis é o Regresso do Peregrino. Infelizmente ainda não usufruí dessa leitura, mas de certo que é muito boa. No capítulo 7 vai dizer sobre o espaço, o tempo e o novo Hobbit, né? Então, aqui vai dizer
que Lewis e Tolkien fizeram uma aposta. E quem ganhasse é, faria sobre uma história sobre o espaço. E quem perdesse faria sobre o tempo. Algo desse tipo. Eles jogaram na moeda, na verdade. E o novo Hobbit, que é O Senhor dos Anéis, né? A trilogia em A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Mas essa primeira parte aqui, eu vejo que Tolkien, assim, ele deu uma trapaceada, sabe? Porque ele deveria fazer uma história sobre o tempo. A história sobre espaço de Lewis é a trilogia cósmica, tá? São um conjunto de 3 livros sobre o espaço mesmo, com um teor totalmente cristão mesmo, ali fica escancaradamente, assim como Nárnia, tá, gente? Fica escancarado que é um teor cristão, doutrinador e sobre a fé mesmo, sabe? Cristã. Ah, mas Tolkien deveria escrever sobre viagem no tempo. Acaba que ele interpreta a seu modo que O Senhor dos Anéis é meio que uma viagem no tempo, porque é uma subcriação do mundo primitivo e você pode visitar o passado através dessa criação, algo nessa linha. Então, repare que ele não foi tão leal assim a essa aposta. No oitavo vem a Segunda Guerra Mundial e depois Charles Williams chega a Oxford. Aqui vai acontecer algo bem ruinzinho assim, porque a amizade dos dois começa a se afastar devido a esse Charles Williams, por causa de ideais mesmo, né? Tolkien percebe que Williams é influência demais para Lewis e Lewis não via dessa forma, mas o que é importante é que essas coisas são normais, né? Durante a amizade de alguém, o relacionamento, você não apoiar tudo, né? De seu amigo, de seu companheiro, sua companheira. O capítulo 9 depois a gente volta sobre esse assunto. O capítulo 9 vai falar sobre o guarda-roupa de um professor e anéis mágicos, né? A partir de 1949 a 1954. E aqui, nesse intervalo de tempo, que vai acontecer a grande publicação das obras é, ímpar, né? A obra de arte de cada um deles. Eles escreveram muitas outras coisas, mas nós conhecemos livros por As Crônicas de Nárnia e conhecemos Tolkien por O Senhor dos Anéis e a Terra-média. Então, é aqui que Colin vai narrar para a gente, sempre com aquelas palavras, né, a respeito da amizade entre os dois. No 10º, nós vamos falar, o tema vai ser Surpreendido por Cambridge e Desapontado pela Alegria. Isso aqui é um trocadilho por causa do livro do Lewis chamado Surpreendido pela Alegria. E aqui, entre 1954 a 63, é quando ele vai ter finalmente uma cadeira em Cambridge, na verdade, não em Oxford, que é onde ele lecionava livros, né? E desapontado pela alegria, porque é aqui que acontece uma grande perda para Lewis. Eu não vou falar, apesar de ser bibliográfico, porque a minha ideia é que você busque, né? Leia também. É, eu digo que esse livro aqui vai ser muito difícil a gente ter uma leitura que supere isso aqui esse ano. Esse livro é muito detalhístico, muito emocionante. Hoje, quando estava finalizando o último capítulo, eu peguei, o penúltimo capítulo, eu peguei me muito emocionado e com lágrimas. Apesar de ser bibliográfico, ali a gente vê lições para nossa vida acerca da amizade, né? E no capítulo 11, que foi aqui onde eu me emocionei muito, que é o adeus à Terra das Sombras. Pessoal, eu peguei aqui a última batalha das Crônicas de Nárnia, que é o último capítulo, que é o último livro, né? Do de As Crônicas de Nárnia. Não sei se vai dar para você ver, mas esse é o tema, capítulo 16, do último livro, Adeus à Terra das Sombras. É uma opinião pessoal minha que já me fizeram essa pergunta uma vez, eu respondi. Qual o nome de um capítulo de livro que você mais gostou? E é esse aqui.
de A Última Batalha. E eu acabo de encontrar esse mesmo tema em outro livro, mas falando pouco a respeito disso. O Adeus à Terra das Sombras, sobre a ótica cristã aqui exposta por Lewis lá em As Crônicas de Nárnia, é na verdade o adeus ao mundo terreno, em que, embora seja trágico para uns, é de grande alegria para aqueles que possuem essa fé. E é aqui que Colin Durias vai narrar, né? ah, assim, repare bem, nós estamos no século XXI. Eu vou ler sabendo que ambos os autores estão mortos há muito tempo, mas depois de acompanhar toda a vida, esse livro ele é curtinho, mas ele é muito detalhado, sabe? Ele bem cheia as páginas dele e a leitura é bem fluida, né? É, depois de acompanhar toda a vida dele, desde o nascimento até esse final aqui, na verdade, o último capítulo é chamado O Dom da Amizade, né? O dom da amizade, só um minuto. O dom da amizade. Quem pode merecer isso, né? É, mas voltando ao capítulo anterior, que o dom da amizade é apenas uma conclusão mesmo ali. É aqui que vai ser narrado a morte de Lewis, né? Ele veio falecer antes de Tolkien e, e é uma homenagem, o título a um escrito dele próprio, né? Em Crônicas de Nárnia. E ali Tolkien percebe assim que é dito aqui que ele nunca conseguiu superar totalmente, porque nos últimos anos da vida de Lewis, eles acabaram se afastando. Apesar de nunca terem perdido sua amizade, mas entraram em muitos conflitos. O resumo geral desse livro, a história, a moral geral desse livro, que é sobre o dom da amizade, é que nós podemos perceber, analisando aqui a vida desses dois homens mesmo. Não é nada fantástico, não, pessoal. Não é nada inventado, não é nada romantizado, mas é algo que aconteceu mesmo. Dois homens expressamente diferentes, mas que essas diferenças não puderam, de forma alguma, romper as suas afinidades, né? As suas afinidades que eles possuíam na leitura, na escrita, a partir de um certo momento de sua fé. Então, a lição é sobre a amizade e a possibilidade de você contemplar no seu amigo. Isso eu posso expandir um pouco mais, porque lá em Os Quatro Amores, de C.S. Lewis, ele fala sobre isso também. Apesar de existir quatro amores, um pode casar com o outro, né? Então, você pode ver no seu cônjuge, em seu companheiro, sua companheira, seu amigo, uma amiga, e essas diferenças não vão poder cortar, superar essas afinidades que vocês possuem, né? Que duas pessoas possuem. E a amizade muito mais, porque pode ser duas, três, quatro, e assim sucessivamente, desde que a próxima pessoa esteja disposta a se tornar amiga daquela que já está ali. Então é isso, pessoal. Uma leitura diferente, né? Mais recente eu trouxe aqui O Sentido da Vida, que também não era um romance, era uma explanação sobre Em Busca de Sentido, na verdade, desculpa, eu sempre troco esse nome. Era mais nesse sentido bibliográfico, mas sobre um tema muito importante, que é sobre a valorização da vida, mas aqui a gente traz sobre valorização da amizade, também com teor bibliográfico. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, né? Eu vou tentar trazer o vídeo em breve. Talvez vai demorar um pouco mais. Vou trazer mais um vídeo em breve sobre um outro livro, possivelmente mais em inglês, assim como Colin Durias e J.R.R. Tolkien. Lewis é irlandês, mas é Reino Unido, né? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Peço que deixe seu like aí, puder compartilhar e comentar o que você acha, se você tem interesse, se você já leu e que obras você já leu desses autores magníficos aqui, que eu particularmente amo muito e passei a amar mais ainda a partir dessa pequena biografia. Até breve.